Meus irmãos, está conosco, vindo de Goiânia, pastor Eliseu Rodrigues. Por favor, pastor, venha cá. Glória a Deus. Ele é de Maior, viu, irmão? É de Maior. Glória a Deus. Aleluia. A prova é que a esposa está aqui. Glória a Deus. Por favor, onde está a esposa do irmão? A cantora Luana está ali. Então, glória a Deus, não precisa de registro, porque é casado. Glória a Deus. E a justiça não permite a lei que menino case. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A igreja quer saudá-los, bem-vindos com a paz do Senhor. Se é verdade, diga amém em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Vai ser o mensageiro da noite. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Capítulo 9, versículo 32, está escrito assim. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 32, está escrito assim. Aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de muitas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse-lhe: Levanta-te, Tabita. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Muito obrigado, meus irmãos. Assentai-vos, por favor. Meus irmãos, o centenário, a igreja comemora essa festa, a igreja vive esse momento, porque ela vem quebrando conceitos, estabelecendo princípios. A igreja vem seguindo aquilo que a Bíblia ilumina seus passos para que possa fazer. Atos dos Apóstolos, Maim Pirma diz que é melhor chamá-lo de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Nesse livro nós temos as evidências do início de uma igreja viva, o início da igreja de Cristo, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, nós temos a igreja sendo preparada. De que forma a igreja é preparada do 1 ao 3? Olhando para o Cristo que sobe. Em Atos 2 recebe o Espírito Santo que desce. Em Atos 3, o nome de Jesus é usado e milagres começam a se evidenciar. Do capítulo 4 até o capítulo 6, a igreja é desafiada. A igreja é desafiada a não parar de pregar, mesmo com os apóstolos sendo presos. A igreja é desafiada, não calando a voz da pregação, continuando em oração. No versículo 31, mais uma vez eles oram e são cheios do Espírito Santo, diz o texto. A igreja é desafiada pela infiltração
do capítulo 4 ao 6, no capítulo 5, Ananias e Safira, sim, faziam parte do povo do Senhor e através da mentira, já no tempo da graça, desonram a liderança estabelecida por Deus, mentem ao Espírito Santo e já no tempo da graça eles morrem diante daqueles os quais eles estavam mentindo. Do capítulo 4 ao capítulo 6, eles são desafiados pela murmuração dos gregos contra os hebreus, que eles diziam estar desprezando as viúvas. Então, o apóstolo ordena que a igreja eleja, mas o corpo constitui homens que pudessem servir e não desprezar a ninguém. Então, do 1 ao 3, a igreja é preparada pelo Cristo que sobe, pelo Espírito que desce. Do capítulo 4 ao capítulo 6, a igreja é desafiada. Do capítulo 7 ao capítulo 9, a igreja se torna missionária, urbanamente falando, porque eles se isolavam no cenáculo e em algumas casas. Deus leva Estevão para a rua, Deus leva Estevão para o lado de fora. A igreja que comemora o centenário, a igreja de Deus no Brasil, a sua origem é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que ganha almas, é uma igreja que o evangelho não é templocêntrico, porque algumas pessoas entre nós andamos quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessamos a rua para falar de Jesus para o vizinho. Alguém mandou uma mensagem para mim: pastor, eu quero ser pregador igual o senhor, como é que eu faço? Eu disse: comece entregando folheto. Ele mandou para mim: o que é folheto? Eu disse: tu está muito longe de ser pregador, porque a igreja do Senhor é aquela que sabe valorizar as pessoas. A igreja do Senhor é aquela que olha para o ser humano e reconhece que o mesmo preço que Jesus pagou pela alma dele, também pagou pela alma daquele que está perdido. A igreja se torna urbana, vai para a rua, vai fazer a obra do Senhor lá fora, porque a Bíblia em muitos lugares tem se tornado escrava do templo. Temos dificuldade de encarná-la do lado de fora. O momento especial que muitos dão a Deus é o momento da leitura oficial. Aquela leitura que ficamos de pé, mas quando acaba o culto a gente não lembra mais onde foi o texto lido. Por quê? Porque é difícil de encarná-la lá fora. Mas a igreja do centenário sempre crescendo. A igreja que festeja essa noite, sempre alcançando novos horizontes, porque sabe enxergar que no homem há um vazio do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher esse vazio. Quando eu falo de igreja missionária, eu lembro quando eu pregava no interior do Tocantins, Soteiro, o irmão dirigia para mim, eu tinha ganhado o carro, não dirigia, o irmão dirigia para mim, estávamos abastecendo, eu olhei e na beira da pista haviam algumas prostitutas. Entre elas eu percebi que uma chorava, e eu disse a ele: olha, se uma delas, eu estava falando da que chorava, eu disse: se uma delas pedir para parar, você para. Ele olhou para mim, um amigo meu, tem liberdade de dizer, um negrão de uns 2 metros de altura, olhou para mim e disse: paro não. Eu disse: para sim. Ele disse: paro não. Vai queimar teu ministério, rapaz. Tu é doido, tu acabou de pregar. Paro não. Eu disse: tu para. Ele disse: eu não paro. Eu disse: vai parar porque o carro é meu. Quando chegamos bem no ponto, uma delas estendeu a mão. Eu disse: para o carro. Ele freou, assustado. Eu abri o vidro. Essa moça se aproximou da minha janela e disse: vocês são crentes? Eu disse: somos. Ela disse: eu não estou perguntando, eu estou afirmando, vocês são crentes. Eu disse: glória a Deus. Ela olhou para mim e disse: já que vocês são crentes, me dá um folheto.
Quando ela disse me dá um folheto, eu não tinha, mas eu disfarcei, eu confesso. Eu abri o porta-luva, eu mexi no bolso, eu mexi na porta, eu olhei para ela e disse: moça, eu não tenho folheto. Ela olhou para mim e disse: então fala alguma coisa de Jesus para mim. A igreja precisa entender que o evangelho urbano ainda funciona. O evangelho da comunicação ainda funciona. Do capítulo 7 ao capítulo 9, ela se torna missionária urbanamente falando. No capítulo 9, o perseguidor se torna pregador. E Jesus disse: lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ainda no capítulo 9, versículo 32 diz: Pedro passava por toda a parte. Por quê? Porque o evangelho se tornou urbano naquela igreja missionária. O povo ia para as ruas. E a Bíblia diz que ele veio aos santos. Quem me ouve diz amém. O texto diz que ele veio aos santos que habitavam em Lida. No versículo 33, nós vamos ler escrito: achou ali certo homem chamado Enéas. Enéas é achado quando Pedro chega entre os santos. Enéas é achado. Quando ele acha Enéas, a Bíblia Sagrada diz que ele olha para aquele homem, o chama pelo nome e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas é curado. Primeiro, Enéas é achado. Segundo, Enéas é curado. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aí agora Pedro diz: levanta-te, faz a tua cama. Enéas então obedece aquela ordem em nome de Jesus e se levanta e faz a cama. Ele está ali naquela cama porque costumeiramente ele pedia e recebia esmolas. Então Enéas é achado, Enéas é curado, Enéas recebia. E o versículo 35 diz: e todos que habitavam em Lida viram que o milagre aconteceu. Então Enéas, ele é achado, Enéas, ele é curado, Enéas, ele é alguém que recebe, e Enéas recebe a sua bênção publicamente. Enéas recebe a bênção aos olhos daqueles que o cercam. Quando ele é curado, vixe, isso começa a ser anunciado em todos os lugares. Perto dali diz o texto, em Jope havia uma discípula. Essa irmã não é achada, não. Essa irmã, Pedro ou a igreja não simplesmente a encontra em vez em quando. Não, ela é discípula, ela é assídua. Tem crente que às vezes você acha no culto. Existem líderes que às vezes você acha numa reunião. Existem jovens que às vezes você acha no culto. Mas a irmã Dorcas, ela não era em vez em quando achada. A irmã Dorcas era uma discípula. Ela cultuava, ela era submissa, ela orava, ela trabalhava, ela fazia missões. A irmã Dorcas adoeceu. E o texto diz que quando ela adoece, ela morre. E quando ela morre, ela é levada para um quarto alto. A irmã Dorcas adoece, morre e é levada
para um quarto alto. Quando ela é levada para um quarto alto, voltamos para Pedro. A Bíblia diz que foram e disseram: vem, Pedro, vem até aqui, vem fazer algo de Deus. O pastor Pedro vem, e o texto diz no 39, que Pedro se levantou, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. Pedro agora não está mais embaixo. Pedro agora também está em cima. E a Bíblia diz que as viúvas o rodeavam e mostravam as túnicas e roupas que a irmã Dorcas havia feito, chorando. Enquanto Dorcas estava com elas, elas testemunham a Pedro. Mas o versículo 40 diz que Pedro fez todos saírem, se pôs de joelhos e orou. Escute bem, quando Pedro está embaixo, ele só olha para um doente e diz: Jesus Cristo te dá saúde. Mas quando Pedro sobe, olhar e dizer já não funciona mais. Quando Pedro sobe, só liberar uma palavra de autoridade, ele percebe que não é mais suficiente. Quando Pedro sobe, ele vê a necessidade de se ajoelhar. Está no versículo 40. Fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos. Você tem certeza que você quer subir? Você tem certeza que quer o cumprimento da promessa? Você tem certeza é assumir a cadeira que tanto Deus te prometeu, falando de honra e de posição que Deus promete? Você tem certeza que quer subir um degrau a mais? Quero, pastor. Eu quero porque é promessa. Eu quero porque é meu sonho. Então se prepara, porque embaixo falar funciona, embaixo ordenar funciona, mas quando começa a subir é só no joelho. Quando começa a subir, tem que aprender a se prostrar. Me escuta mais uma. Quando Pedro está embaixo, ele se encontra com um doente. Mas quando ele sobe, não tem uma doente, é uma morta. Às vezes olhamos para quem está em cima e a gente pensa que é fácil. Às vezes olhamos para quem está em cima e queremos criticar e dizemos que é fácil pelo que vive. Só Deus sabe quantos degraus já subiram. Só Deus sabe quantas marcas no joelho. E deixa eu lhe dizer, pensa bem se você não quer ficar embaixo mesmo, porque embaixo é só uma cura, mas em cima o negócio é morte. Em cima é ressurreição. Você quer subir mesmo? Alguém já disse aqui que em cima é mais apertado. Mas pastor, por que tem gente que sobe e cai? Por quê? Porque Deus faz a subida, mas para eu me manter onde Ele me colocou é de joelho. E a igreja vitoriosa é aquela que sabe se ajoelhar, é aquela que ainda tira uma hora de oração, é o pregador que ainda ora pelo menos uma hora antes de pregar, é a irmã que não canta sem orar, não apenas sem ensaiar. Eu comecei a pregar com 5 anos, nasci na Bahia, comecei a pregar em círculos de orações. A minha mãe era dirigente, não era por nada não, ela me colocava para pregar. Só que meu pai sempre dizia: se não tirar uma hora de oração, não prega. Você não prega.
prega. Irmão, a oração é o exercício da fé. A oração é eu morrendo para mim e vivendo para Deus. A oração é eu abrindo mão da minha capacidade própria e dizer: sou dependente, eterno dependente. Jeremias 33:3, clama a mim, não é reclama, clama a mim, eu vou te responder. Mateus 21:22, tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Só que Pedro está orando porque ele é cheio do Espírito Santo. Antes de ser cheio, na hora de orar, Pedro dormia. Mas agora que ele é cheio do Espírito Santo, ele quer orar. Porque quem é cheio ora. Quem é cheio, eu vou repetir, quem é cheio ora. Quanto mais eu tenho de Deus, eu quero Deus. Pedro está em cima, ele tem que orar. Pedro está em cima, não é só mais uma palavra, é de joelho. Depois que Pedro se ajoelhar, ele estende a mão, porque embaixo ele só falou. Mas agora que ele está em cima, ele tem que estender a mão. Ele estende a mão e diz: levanta-te, Tabita. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, assentou-se. Caminhando para a conclusão, eu fiquei pensando: peraí. Jesus, parece que isso aqui está errado. Jesus, isso aqui está muito difícil para quem faz missões. Jesus, isso aqui está muito difícil para quem faz sua obra. Por quê? Porque Enéas é simplesmente achado. Ela não. Ela é discípula. Você chegava no culto de doutrina, ela estava ouvindo a palavra. Você chegava na escola dominical, estava aprendendo. Ela é discípula. Ela não é simplesmente achada aleatoriamente. Segundo, Enéas adoece, é curado. Ela adoece, morre. Enéas só recebe, me dá esmola, por favor, me dá. Todo mundo ouvia de Enéas, me dá. Ela não dizia me dá, ela dizia toma. Ela não dizia me dá, ela dizia eu fiz para você. Parece que tem alguma coisa injusta aqui. Porque ele adoece, é curado. Ela adoece, ela morre. Ele só recebe, ela dá. Então, peraí. Deus vai lavar o coração de quem faz a obra dele aqui essa noite. Porque às vezes a ferida é maior. Às vezes a dor é maior. Às vezes não sempre. A pressão é maior. Ela adoece e morre. Ele. E todos viram a sua cura. Versículo 35. Mas quando ela vai ser ressuscitada, Pedro diz assim: sai todo mundo. A bênção dela é pública, a dela é no secreto. Tem muita gente que está pensando que começa a obra de Deus na nossa vida é publicando. Antigamente, as pessoas escreviam no diário e ficava com raiva se alguém lesse. Hoje coloca tudo no Face e fica com raiva se ninguém curtir. Porque a glória do homem é revelar. A glória do homem é mostrar logo a cara. E Deus está dizendo: é no secreto que o milagre é maior. É no secreto que eu faço mais. Quem sabe é só você e Deus no quarto. Quem sabe é só você e sua família que sabe. Quem sabe é só você mais 2 e 3. Enéas todo mundo está sabendo. Mas quando é Dorcas, Pedro diz: sai todo mundo. Sabe por quê? Mesmo morta, mesmo morto, não é qualquer tipo de gente que fará parte da sua vida. Não é qualquer tipo de pessoa que tem que te cercar. Deus está falando ao meu coração que vai passar uma vassoura santa nas amizades de quem tem aliança com ele. Vai passar uma vassoura santa nas amizades de quem tem compromisso. Porque às vezes
Eu estou sentindo a presença de Jesus. Tem gente que está me estudando ainda, mas tem gente que já está dando glória para Jesus, porque eu sei que Deus está falando na sua alma. Galeria, nave da igreja, se prepare para glorificar com o que eu vou te dizer. Enéas é curado publicamente, todo mundo vê. Enéas só deu. Enéas é curado, mas fica embaixo. Quando ela morre, ela sobe. Pastor, não entendi. Eu vou repetir. Quando ela morre, ela sobe, porque o vivo fica embaixo. O morto sobe. No mundo é o contrário do evangelho. No mundo o morto desce e o vivo sobe. No evangelho o vivo desce e o morto ele faz subir. Pastor, ainda não entendi. Tá bom. Tem gente que está muito viva. Tem gente que está muito vivo. Para si, a Bíblia me chama de ressuscitado. Romanos e Colossenses 3. Paulo disse, não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim. Morri para o mundo e tenho uma nova vida em Cristo. A igreja é ressuscitada. Mas ela precisa morrer para ter experiência da ressurreição. Quando você diz assim, não me deu oportunidade, eu vou mudar de igreja. Morre, está muito vivo. Não me vendeu fiado na cantina, eu vou abrir mão de tudo. Morre, está muito vivo. Meu namoro não deu certo, eu vou para o mundão. Morre, está muito viva. Ah, não me honraram. Morre, está muito vivo. Deus está dizendo, o meu negócio é com quem já morreu para si mesmo. É com quem já morreu para a glória desse mundo. Olha para Sansão. Olha para Sansão. Quando Sansão estava vivo, pegou uma queixada, matou 1000. Mas a Bíblia diz que no dia da sua morte, matou mais homens na morte do que na vida. Você vai vencer quando morrer para si mesmo. Jesus chega em Betânia e diz assim, Marta, eu sou a ressurreição. Eu sei que é, mas era para o último dia. Maria, eu vou ressuscitar, só se o Senhor vier ver onde é que ele está. Os vivos estão dando trabalho. Jesus tem que explicar, tem que dar detalhe. Quando Jesus chega diante do morto, Lázaro, vem para fora. Estou aqui, Senhor, já te ouvi. Eu estava morto, eu já te ouvi. Porque na morte, morto para minha glória, eu vivo para Ele. Olha a pregação de Jesus em João 6. Olha o tamanho daquela pregação para os vivos. Jesus olhava para o morto e dizia, levanta, levantava. Eu encerro essa mensagem. Senhor, Enéas só recebeu e eu dei. Estou te ouvindo, minha filha. Senhor, Enéas adoeceu e já foi curado. Eu estou te ouvindo, minha filha. Senhor, e aí, Senhor? E aí, minha filha? Qual milagre é maior? Cura ou ressurreição? É ressurreição, Senhor. Aí o Senhor diz assim, se você passa pelo que poucos passam, é porque você vai chegar onde poucos vão chegar. Viva com Pedro, agora ela desce. Sabe por quê? Quem está vivo de verdade tem capacidade de descer. Aleluia! Nessa noite, eu quero perguntar se tem alguém que está afastado do evangelho, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. 2 tipos de pessoa: afastado ou que nunca confessou, mas quer morrer para o mundo, quer morrer para si mesma e quer receber a vida de Cristo hoje. Se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, alguém que quer receber a vida de Deus, me dê um sinal com a sua mão onde você estiver.
Você que está afastado, você que não é evangélico, eu quero orar por você. Se tiver alguém, me dê um sinal com a sua mão. Alguém que queira receber a vida de Deus. Pergunta para o seu vizinho aí. Olha para ela, olha para ele. Pergunta se não é hoje, se não quer. Deus marcou essa noite para marcar você. Deus selecionou essa noite para salvar você. Se você quiser. Temos alguém que queira hoje entregar sua vida a Cristo? Temos alguém que quer voltar para Jesus? Se não, desde já, eu agradeço essa linda, rica oportunidade. Que Deus continue dando graça a cada um de vocês. Eu devolvo o microfone a quem de direito. A paz do Senhor.